Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos e hoje eu gostaria de continuar com você o estudo sobre os atributos de Deus. Hoje nós falaremos a respeito da santidade de Deus e de como essa santidade nos afeta. Mais uma vez vale a nossa advertência de que esse estudo não é um estudo meramente intelectual, nós não estamos afagando a nossa mente, mas nós estamos procurando, dentro das características de Deus, dentro dos atributos de Deus, aquilo que nos faz compreender melhor o Deus que nós servimos para servi-lo melhor. Então, aborde esse estudo com o coração cheio da graça do Senhor, cheio de disposição de entender a sua santidade, para viver a santidade de Deus. Nosso estudo é baseado na obra do autor, do pastor inglês Arthur Pink, Os Atributos de Deus, e nessa obra nós lemos que a santidade de Deus é conceituada pelo fato de que somente Ele é independente, infinita e imutavelmente santo. Sua santidade é a própria antítese de toda mancha ou corrupção moral. Então nós entendemos santidade como sendo a oposição à corrupção moral ou pecado. Em Deus não existe pecado algum, não existe nenhuma corrupção moral. Ele é imutavelmente, infinitamente, independentemente santo. Existe uma grande ênfase nas Escrituras dada para essa perfeição de Deus. Nós lemos lá em Isaías capítulo 3, verso 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Já em Salmos capítulo 89, verso 39, o próprio Deus fala, uma vez jurei por minha santidade, que não mentirei a Davi. No Salmo 110, verso 3, a formosura do Senhor é demonstrada através da beleza da sua santidade. Por isso nós vamos averiguar a santidade de Deus em algumas dessas manifestações. Primeiro, a santidade de Deus e como ela se manifesta em suas obras. Nós lemos lá no Salmo 145, verso 17, Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Nós lemos também que o homem foi feito reto, lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, lembrando de Gênesis capítulo 1, que o homem foi feito, Gênesis capítulo 1 e 2, que o homem foi feito à semelhança do seu Criador, e o Criador é santo, os homens foram criados santos, todas as obras do Senhor foram feitas de forma santa, não há sombra de variação, como nós vimos semana passada, e tudo aquilo que Deus fez, Ele mesmo declarou que é bom. O homem foi feito reto moralmente, todos os seus caminhos são retos moralmente, toda a sua obra é reta, e nós entendemos que toda a retidão que é expressa nessas escrituras é uma retidão moral. A santidade do Senhor se revela, portanto, na sua lei. Nós cremos que tudo aquilo que o Senhor ordena na sua palavra, todos os seus mandamentos, tudo aquilo que Ele nos ensina a partir desses mandamentos morais principais, tudo isso é santo. Nós lemos em Romanos, capítulo 7, verso 12, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Romanos parece fazer coro com esse salmo, no Salmo 19, versos 8 e 9. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Nós cremos que a lei proíbe o pecado em todas as suas vertentes, nas suas modalidades mais refinadas, nas suas mais grosseiras, nos intentos da mente, como a contaminação do corpo e o desejo secreto, também os atos que são praticados abertamente, e em nada disso o nosso Deus peca. Ao contrário, Ele é a oposição a todas essas modalidades, ou a todas essas variações de pecado que cabe então aos homens e aos anjos caídos. A santidade de Deus é plenamente manifesta na cruz. Nós lemos lá em Provérbios capítulo 3, verso 32, o perverso é abominação para o Senhor. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, lá em Provérbios capítulo 15, verso 26. O conceito, meus irmãos, é que Ele ama tudo quanto está em conformidade com a sua lei, mas detesta tudo que é contrário à sua lei. Por isso que a santidade de Deus se manifesta perfeitamente na cruz. O Senhor Deus na cruz pune o pecado. Ele não deixa o pecado sem punição. Ao contrário, sabendo que o homem é incapaz, ele envia seu Filho Jesus
para que ele sofresse a condenação pelo pecado. Por isso que Cristo na cruz, ele vai falar palavras como: Senhor, por que me desamparastes? O castigo que nos traz a paz estava sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Que maravilha a mensagem de valor da santidade na cruz. Todo pecado deve ser pago com a sua condenação, que é a morte. Mas Cristo Jesus, perfeitamente santo, o próprio Deus, ele paga o pecado por nós. Tremenda relevância para a nossa igreja, que tremenda relevância para os nossos dias, meus irmãos. O Senhor, como diz lá em Naum, capítulo 1, verso 2, toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. É por isso que ele tem que necessariamente punir o pecado. O pastor Arthur Pink ressalta que o fato é que nada torna mais manifesta a terrível depravação do coração do homem e a sua inimizade contra o Deus vivo do que expor diante dele aquele ser único, que é infinita e imensuravelmente santo. Não tem nada que perturbe mais a mente de um pecador do que ter a imagem e entender que Deus é plenamente santo, que não há corrupção moral em Deus, que não havia corrupção moral em Cristo. Não há nada que possa encher mais de ódio alguém que é depravado e vive na depravação do pecado do que um Deus santo, um Deus que não suporta o pecado. Qual deve ser a nossa resposta, então, meus irmãos? Tendo em vista de que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, como nos afirma o Salmo 7, verso 11, é entender que Deus não é um bonachão, um ancião indulgente, que não tem prazer nas loucuras ou no mal, mas que tolera, fecha os olhos com indiscrição, como tem sido passado no evangelho falso. Deus é santo. A aceitação da parte dele das atrocidades, da rebeldia, do pecado humano é completamente impossível. É o totalmente oposto a Deus. Deus não se agrada do pecado, não se agrada do homem quando está pecando, e o homem entregue aos seus pecados, ele é inimigo de Deus. Lendo o Salmo de número 89, verso 7, Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Nós entendemos que Deus requer de nós que nós nos aproximemos dele com máxima reverência. Quanto mais nós tomarmos o temor e ficarmos por sua inefável santidade, mais aceitável será o nosso acesso a ele. Eu não poderia falar da resposta da igreja a respeito da santidade de Deus sem citar 1 Pedro capítulo 1, verso 16, sede santos, porque eu sou santo. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos querer nos amoldar a esse Deus todo-poderoso. Eu encerro com essa citação trazida no livro do nosso irmão Arthur Pink. Esta é a maneira primordial de honrar a Deus, glorificarmos a Deus pelas atitudes de elevada admiração, pelas expressões eloquentes, pelos nossos pomposos serviços de adoração, mas não tanto como quando aspiramos a conversar com Ele, com o espírito livre de mácula e a viver para Ele, vivendo como Ele vive. Nós somos chamados à santidade, nós somos confrontados com o nosso pecado e com a nossa limitação, sabendo que só existe um que é santo, só existe um que é perfeitamente santo, mas nós somos chamados a viver uma constante busca pela santidade. Aqueles que afirmam que estão de pé, esses que tenham cuidado para que não caiam. Como cristãos devemos ter plena consciência da nossa falibilidade, da nossa falta de santidade, e devemos ter reverência ainda maior por um Deus todo-poderoso. Devemos ter admiração ainda maior por um mestre que veio e não se contaminou com o pecado. Nós devemos entender que o pecado será punido e que o Senhor não toma por inocente aquele culpado. Antes, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. E isso é motivo de louvor, isso é motivo de glória, de graça ao nosso Deus. Por isso, ao orar hoje, agradeça, glorifique o nome do Senhor, peça perdão pelos seus pecados, mas glorifique, porque mesmo um Deus Santo, Todo-Poderoso, Ele provê
a nossa redenção, Ele provê salvação em Cristo Jesus e através disso nós somos justificados e podemos ter contato e sermos religados ao nosso Pai. Ore ao Senhor, glorifique a Deus, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.